Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo, e nós estamos aqui hoje para a gente continuar o nosso curso de Direito Administrativo. Nós estamos tratando aqui nessas aulas a respeito de bens públicos, e a aula de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um tópico que é muito importante, de verdade. É um tópico que, quando bens públicos está no seu edital, esse subtópico que a gente vai falar aqui, ele é quase certo de estar na sua prova, que é o tópico que vai falar, gente, sobre a classificação dos bens públicos. Aqui, ó, o item 9.1.1 da nossa raiz do TEC, classificação dos bens públicos, tá? Importantíssimo. Tem 3 critérios de classificação que nós vamos ver aqui. Na aula de hoje eu vou ver o primeiro e na próxima aula a gente vê 2 desses critérios, tá? Vejam só, meu Instagram, quem ainda não acessou lá, quem ainda não conhece a minha página no Instagram, acesse, porque lá tem vários conteúdos e também uma forma de comunicação direta entre eu e você. Combinado? Beleza? Vamos embora, pessoal. Olha só, gente, a primeira classificação que a gente vai trabalhar, a classificação que vamos trabalhar na aula de hoje, é quanto à titularidade do bem público. Quem é titular do bem público? O bem público, gente, ele pode ser um bem público federal, estadual ou municipal. Então, esse bem público, ele pode ser um bem que pertence à União, pode ser um bem que pertence aos estados, ou bem que pertence aos municípios. Ô, professor, e o Distrito Federal? Ora, o Distrito Federal, gente, ele tem competência cumulativa, né, de estado e município. Então, o que nós falamos aqui para estado cabe para o DF, e o que nós falarmos de município cabe para o DF também, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeiro, os bens da União. Segundo a Constituição Federal, são bens públicos da União aqueles bens que estão listados lá no artigo 20 da Constituição Federal de 88. O artigo 20, pessoal, ele traz um rol de quais são aqueles bens que pertencem à União. Eu vou ver esse rol com você aqui, tá bom? A gente vai analisar o rol, citar e explicar quando for necessário. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque a gente tem um tópico lá na frente para falar, que é um tópico de bens públicos em espécie. Então lá a gente vai trabalhar um pouco mais detalhado, mas aqui não. Aqui eu vou apenas citar para você e quando for necessário a gente faz uma explicação mais detalhada, tá bom? União, artigo 20 da Constituição. Os bens dos estados estão, por sua vez, lá no artigo 26 da Constituição Federal. Ela vai dizer quais são os bens dos estados. E os municípios, pessoal, interessante uma observação dos municípios. Olha só, a Constituição Federal, ela não diz de maneira expressa quais são os bens públicos municipais. Não existe, assim como existe com a União e com os estados, não existe nos municípios um artigo dedicado a listar quais são os bens públicos municipais. Tudo bem? Por isso a doutrina costuma dizer que os municípios têm uma classificação mais residual. Como assim, professor? Os bens que não são da União e não são do Estado, por consequente, serão bens públicos dos municípios. Então, por exemplo, praças, por exemplo, ruas, logradouros, são bens públicos municipais. A doutrina também nos fala, pessoal, que são bens públicos do município aqueles que são essenciais para instalação e funcionamento essenciais para instalação e funcionamento da administração pública municipal. Então, por exemplo, pessoal, são bens públicos municipais a sede da prefeitura, os prédios onde funcionam os órgãos públicos municipais, os veículos oficiais do município. Todos esses são bens públicos também, porque são aqueles bens que são essenciais para o funcionamento do município, beleza? Da administração pública municipal. Então, esses são os bens, pessoal, estes são os bens dos municípios. Aí eu tenho uma ressalva que eu vou enfatizar com você lá na próxima página, tá? Quando eu ler o artigo 20.
Mas eu já quero deixar registrado aqui. Também serão bens públicos municipais ilhas marítimas. Quais são as ilhas marítimas? Aquelas que são cercadas por águas do mar. Aí nós temos as ilhas costeiras e oceânicas. As ilhas costeiras e oceânicas, pessoal, serão do município quando essa ilha tem uma sede do município dentro dessa ilha. A regra é que as ilhas costeiras e oceânicas são da União. Regra. Mas, excepcionalmente, se tem uma ilha e dentro dessa ilha está a sede do município, essa ilha pertence ao município. Tudo bem? Show de bola. Então, são os bens da União, estados e município. Eu vou ver com você o artigo 20, que fala dos bens da União, e vou ler com você também o artigo 26, que fala dos bens do Estado. Tudo bem? Vamos lá comigo, pessoal. Artigo 20 são bens da União, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Muito importante isso aqui, pessoal, porque vejam só. O rol que nós vamos ver aqui no artigo 20, vários incisos. Por exemplo, o mar pertence à União. Por exemplo, os terrenos de marinha, que eu vou explicar já já, pertencem à União. Beleza. Mas, além desses bens aqui, a União tem outros bens. Como assim, professor? Ora, ela não tem apenas os bens que estão no artigo 20 da Constituição. O artigo 20, pessoal, eles trazem os bens que constitucionalmente são de titularidade da União. Mas existem outros bens que ingressam no patrimônio da União de outra forma. Por exemplo, gente, os bens que atualmente pertencem à União. A União, a Constituição Federal é de 1988, né? Foi promulgada em 5 de outubro de 1988. A pergunta que eu faço, dia 5 de outubro de 88, a União tinha bens? Claro, pô. Tinha os bens onde funcionavam suas repartições, os bens essenciais para a prestação de serviço. A União já tinha bens. Então a Constituição referendou. Em 88 ela disse, olha, os bens que hoje já pertencem à União continuam pertencendo. Show de bola. E aqueles que vierem a ser atribuídos, gente, existem outras formas de a União conseguir bens públicos que não sejam essas do artigo 20. Então, além desses bens do artigo 20 aqui, a União ela pode conseguir bens através de compra e venda. A União pode conseguir bens através de uma desapropriação, de uma dação em pagamento, de uma decisão judicial, através do fim da FT, uso que eu vou falar para você em um momento posterior. Então, uso capião. Olha que interessante, o uso capião pode. A administração pública, o poder público pode adquirir bens por uso capião. Embora os bens públicos não podem ser usucapidos. A gente vai tratar isso na parte das características. Então, o bem público ele pode adquirir bens de várias formas. Então, o bem público, a União, ela tem esses bens do artigo 20 e aqueles bens que ela já tinha na promulgação da Constituição e aqueles bens que vierem a ser atribuídos a ela através de outro instrumento por meio do qual ela vai adquirir a propriedade. Exemplo que isso que eu falei aqui, compra e venda, desapropriação, uso capião e etc, etc. Então, são bens da União, os que atualmente pertencem a ela lá em 88, já estavam dentro da propriedade dela, continuam sendo, e aqueles que vierem a ser atribuídos, ou seja, alocados para a União através de algum instrumento legal. Perfeito. Terras devolutas. Professor, o que são terras devolutas? As terras devolutas, pessoal, esse termo devolutas vem do termo devolvidas. Vamos ter um momento para explicar sobre ela bem direitinho, lá no tópico de bens em espécie, mas eu já posso te adiantar. As terras devolutas são aquelas terras que, quando o Brasil foi colonizado, o poder público, à época, a coroa, distribuiu terras do Brasil para particulares, para que esses particulares pudessem produzir nessas terras, para pudessem dar um fim social, um fim produtivo para essas terras. Alguns conseguiram, outros não. Esses que não conseguiram, onde não deu certo essa distribuição de terra, essas pessoas que não conseguiram devolveram as terras para o poder público. Essa devolução das terras justamente são as terras devolutas. Terras devolutas são terras devolvidas pelo particular
que não atribuíram nenhum tipo de finalidade para essa terra, essas terras foram devolvidas para o Estado, tá bom? As terras devolutas, pessoal, elas são, como regra, de propriedade do Estado. Em regra, a terra devolvida, a terra devoluta é de propriedade dos Estados-membros. Essa é a regra, mas tem exceção, que é justamente o que traz o inciso 2. Ó. As terras devolutas vão pertencer à União quando elas forem indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Então a regra é que as terras devolutas pertencem aos estados. Essa é a regra, mas excepcionalmente ela pode pertencer à União quando for indispensável a defesa de fronteiras, das fortificações, construções militares, vias federais de comunicação e preservação ambiental. Tudo bem? Então lembra a regra, Estado, exceção, União. Lagos, rios e quaisquer correntes de água, vejam só. Lago e rio e quaisquer corrente de água, via de regra, pertence aos estados, via de regra. Mas excepcionalmente pertence à União quando, primeira exceção que vai pertencer à União. Quando esse lago, rio ou qualquer corrente de água estiver dentro de terreno do domínio da União. É óbvio, né, gente? A União ela tem um pedaço de terra. A União tem um terreno que é propriedade dela. Adquiriu por qualquer motivo, desapropriação, por exemplo. Então ela desapropriou um terreno, esse terreno é dela agora. E aí, dentro desse terreno, tem um lago, tem um rio, dentro do terreno. É dela, gente. Se está dentro do terreno da União, é da União. Rio, lago, qualquer corrente de água que está dentro de terreno de propriedade da União, de domínio da União, é da União, tá? Ou que banhe mais de um estado. Aqui já é outro exemplo, outro caso. Vamos lá, o mapa do Brasil aqui, ó. Nosso mapa do Brasil. Olha só que mapa do Brasil bonito, pessoal. Nossa, será que eu consigo desenhar um mapa minimamente aqui plausível? Gente, é melhor fazer o quadradinho. O quadradinho ficou menos feio. Vejam só. Aqui é o mapa do Brasil, tá? E aqui eu tenho vários estados. Vamos supor, aqui na região Nordeste. Tem vários estados aqui, ó. Vários estados. Vários estados. Pessoal, se eu tenho um rio, vou colocar de azulzinho para facilitar seu entendimento. Se eu tenho um rio-lago que cruza um estado para outro, esse rio ou lago pertence à União. Se for dentro de um só estado, pertence ao estado. Mas se cruza, vai de um estado para outro estado, de um estado para outro estado, ele pertence à União. Existem rios que cruzam vários estados, né? Pertence à União, tá? Ou sirva de limite com outros países. É um rio, pessoal, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham. É um rio, pessoal, que serve de limite com outros países. Por exemplo, eu tenho aqui um rio que de um lado do rio é Brasil, do outro lado do rio é, por exemplo, Paraguai. Exemplo, tá? Isso daqui é o quê? Esse rio é a fronteira. A fronteira é o rio. Então esse rio pertence à União. Por quê? Porque serve de limite com outros países. Ou então, pessoal, que se estenda a território estrangeiro ou dele provenha. É um rio que nasce no Brasil, mas se estende a território estrangeiro. Ou é um rio que nasce no estrangeiro e deságua no Brasil. Esse rio pertence à União. Pertence à União. Bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Isso aqui nós vamos falar lá na parte de bens públicos em espécie, mas aquela área que está na margem dos rios, tá? Uma área que está na margem dos rios. Então, vejam, lagos, rios e quaisquer correntes de água, como regra, pertencem à União. Aos estados, como regra. Só vão pertencer à União quando estiver dentro de terreno da União, quando banha mais de um estado, quando serve de limite com outros países ou quando se estende a território estrangeiro ou dele provém. Então temos essas exceções. Cuidado. Ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. Ilhas fluviais e lacustres, como regra, pessoal, também pertencem aos estados. Mas quando é na zona limítrofe com outros países, quando faz limite com outro país, essa ilha também pertence à União.
O que é ilha fluvial, professor? Ilha formada rodeada por rios. Ilhas lacustres, ilha que é rodeada por lago. Tá? Então, ilha fluvial e lacustre, em regra, é do estado, mas, excepcionalmente, se essa ilha estiver em zona limítrofe com outro país, essa ilha pertence à União. Praias marítimas. Aí, no que se refere à praia, pessoal, não tem regra de exceção, tá? As praias marítimas pertencem, de fato, à União. Ilhas oceânicas e costeiras, aqui como regra, pertencem à União. As ilhas oceânicas e costeiras, como regra, pertencem à União. Aí eu vou falar aquele caso que eu citei anteriormente, no slide passado. Excluídas destas as que contenham sede de municípios. Então, a ilha oceânica e costeira, nós temos 4 tipos de ilhas: fluviais, lacustres, oceânicas e costeiras. Fluviais em rios, lacustres em lagos, oceânicas e costeiras no mar. Costeiras, aquelas que estão mais próximas da costa, oceânicas, aquelas que estão mais distantes da costa. Então, perceba só. A ilha fluvial e lacustre, em regra do estado, excepcionalmente será da União quando estiver em zona limítrofe. Ilha oceânica e costeira é da União como regra. Para você lembrar, o macetezinho é o seguinte: de quem é praia? A praia pertence a quem? À União. A praia né, ali não tem água do mar na praia, né? Eu tenho uma praia e tenho um mar. Então, se a praia pertence à União, as ilhas que estão no mar também pertencem à União. Até porque o mar territorial é da União, vai ter um inciso aqui que vai falar sobre. O mar territorial é da União. Então, a praia, o mar e as ilhas do mar são da União. Mas, no que se refere às ilhas do mar, que são as ilhas marítimas, tem exceção. Aquelas que têm a sede dos municípios. Então, por exemplo, São Luís do Maranhão tem uma ilha e a sede do município de São Luís fica nessa ilha. Então, essa ilha é do município de São Luís. É uma ilha municipal. Aí a Constituição diz assim: exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal. Então, por exemplo, pessoal, deixa eu tirar minha imagem mais uma vez para desenhar para você. Por exemplo, eu tenho uma ilha. Eu tenho uma ilha aqui, ó. Essa é uma ilha. Essa ilha, ela tem lá a sede de um município. Município, show de bola. Então, a ilha é municipal. Só que tem algumas áreas da ilha. Essa área da ilha aqui é uma área que está afetada a serviço público federal. Vamos supor que tem um hospital federal, um hospital universitário nessa ilha aqui, ó. Nessa área da ilha tem um hospital universitário. Então, essa área pertence à União. Essa área apenas, não é a ilha toda que vai pertencer à União. É essa área que está afetada ao serviço público federal. Tem outra área lá que está afetada à unidade ambiental federal. Pertence à União também. Aí nós temos aqui uma área que é um terreno que o Estado comprou, pertence ao Estado. Mas veja, a ilha como todo pertence ao município. A ilha é municipal. Mas algumas áreas podem ser de outros entes. É isso que ele está dizendo aqui, ó. As ilhas oceânicas e costeiras, como regra da União, excluída destas as que contenham a sede de municípios. As que têm sede de município vai ser municipal, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e unidade ambiental federal. Então, as áreas afetadas ao serviço público federal ou unidade ambiental federal pertencerão à União. E as referidas no artigo 26, inciso 2, que são as áreas pertencentes aos estados, tá bom? Beleza, vamos continuar. Recursos naturais da plataforma continental e zona econômica exclusiva. Perceba que a Constituição não atribui à União a propriedade da plataforma continental e a propriedade da zona econômica exclusiva, não. Ela diz que serão bens da União os recursos naturais dessa plataforma e os recursos que provêm da zona econômica exclusiva. A plataforma e a zona econômica, segundo a Constituição, não são bens da União, mas os frutos serão bens da União. Tá? Mar territorial, a gente já conversou. Terrenos de marinha e seus acrescidos. Terrenos de marinha, gente, quando você escuta isso aqui pela primeira vez, você pode até pensar o seguinte: terrenos de marinha, então quer dizer que esse terreno é um terreno de propriedade das Forças Armadas da Marinha. Não, gente, isso aqui não tem nada a ver com Forças Armadas da Marinha. Terrenos de marinha, esse termo marinha vem de mar. Então, terrenos de marinha
são terrenos que vão em uma distância de até 33 metros contados do pré-mar. Então tem uma linha de pré-mar que foi definida lá em 1880, se eu não, 83. Eu vou falar o ano bem certinho para você quando a gente for tratar do tema. Então foi definida uma linha de pré-mar, e nessa linha de pré-mar a gente conta 33 metros para frente. Essa área de 33 metros para frente é uma área de terreno de marinha, é de propriedade da União, tá? Potenciais de energia hidráulica, recursos minerais, inclusive os do subsolo. Então, olha só, a questão de mineração, recursos minerais são da União. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. E as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. A gente chama isso aqui de terras indígenas. Mas eu vou tratar em ponto específico com você também. E o curioso é que essas terras são da União, tá? Terras indígenas não são do índio, são da União, mas o índio pode utilizar, pode utilizar, tem essa faculdade do domínio que é a utilização dessa terra. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Eu vou falar com você agora quais são os bens do Estado, segundo o artigo 26. Inclui-se entre os bens do Estado as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvados neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União. Então veja, as águas, como regra, são do Estado. As águas superficiais ou subterrâneas, lagos, rios, não importa, são do Estado. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas do domínio da União, município ou terceiro. Então, ilha oceânica e costeira a gente já viu, é da União. Pode ser do município, se tiver sede do município. Mas mesmo assim, em um caso ou em outro, sendo da União ou sendo do município, eu posso ter áreas dessa ilha pertencentes à União. A União compra, por exemplo. Tá? A União desapropria. A União não, perdão, o Estado. Então, mesmo quando a ilha pertence à União ou ao município, o Estado pode ter um pedaço de terra nessa ilha, uma área dessa ilha, por meio de várias formas legais. Ilhas fluviais e lacustres que não pertencem à União. A regra é que a ilha fluvial e lacustre pertence ao Estado. Só vão pertencer à União quando estiverem na zona limítrofes com outros países. Tá? Se não estiverem em zona limítrofe com outros países, aí vão pertencer ao Estado. Terras devolutas não compreendidas entre da União. A gente conversou sobre isso, né? As terras devolutas, como regra, pertencem ao Estado. Só vão pertencer à União quando forem essenciais para a defesa da segurança nacional, defesa de fronteira. A gente viu quais são os casos lá no artigo 20 da Constituição, beleza? Então, meus amigos, nós vimos aqui o artigo 20, os bens da União, o artigo 26, os bens do Estado, e os municípios, a gente falou que ele vai ter aquela competência mais residual, né? Aquela competência mais residual, deixa eu mostrar aqui para você. Opa! Ponto. União, artigo 20, Estado, 26, município, ilhas costeiras e oceânicas, que o inciso 4 do artigo 20 atribui ao município quando houver sede do município. Bens públicos locais, praças, ruas, por exemplo, e aqueles bens que são essenciais para funcionamento e instalação da administração pública municipal. Repito, essas formas essa forma de classificação quanto à titularidade é uma classificação atribuída pela Constituição, mas os bens eles podem adquirir, os entes federativos podem adquirir bens públicos de outras formas, que não sejam essas da Constituição. A gente vai ver aqui em um tópico específico sobre a aquisição de bens públicos, tá bom? Beleza? Então, meu amigo, minha amiga, vamos encerrar nossa aula por aqui. Estamos chegando aí a 24 minutos de aula. Se você for com qualquer dúvida em nosso conteúdo, basta você vir aqui no meu Instagram, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, até mais!